Quando uma pessoa entra em contato com a cultura indígena, ou a cultura chamada indígena, normalmente ela tem uma tendência de achar o seguinte: olha que cultura interessante, ela é exótica, ela tem determinados costumes, só que é uma coisa do passado, é uma maneira de se expressar, uma maneira de viver o cotidiano, baseado numa época primitiva, numa época antiga, né? Existe essa medida, existe essa mensuração, né? Tem pessoas já que entram em contato com as culturas chamadas indígenas de outra maneira, né? Com um interesse mais antropológico, ou seja, o interesse de conhecer, através do modo de vida e de visão de mundo dessas culturas, como elas concebem a realidade, como elas lidam com os relacionamentos interpessoais e como elas lidam com os relacionamentos internos. Tem esse segundo modo, que é um pouco mais profundo de ver as culturas antigas. E nesse segundo modo, o foco normalmente das pessoas está em conhecer valores, os valores daquela cultura, e não os costumes. Então, nesse sentido, eu digo a você assim, que do ponto de vista de preservação de costumes, muitas das dinâmicas, das práticas das culturas chamadas indígenas não podem oferecer nada no sentido de contribuir com a sociedade contemporânea, do ponto de vista de costumes, do ponto de vista de expressões externas. No entanto, do ponto de vista de valores e de visão de mundo que algumas culturas chamadas indígenas detêm na sua memória, no seu acervo de sabedoria, aí sim, nesse sentido, as culturas indígenas podem contribuir de uma maneira extremamente profunda e rica para a sociedade contemporânea, né? Então, eu vou pegar como exemplo alguns valores. E esses valores, eles são, eu considero, fundamentais para o mundo contemporâneo compreender e refletir, que são valores ancestrais, de culturas ancestrais. O primeiro valor é um princípio que existe nas culturas indígenas, que diz que não existe separação entre a natureza e o ser humano. O ser humano é filho da natureza. E isso é um valor que está presente em todas as culturas indígenas, né? E eu julgo, penso e creio que esse valor, por exemplo, é um valor importante para o mundo contemporâneo refletir e, na verdade, eu tenho a esperança de que, mais do que refletir, resgatar, né? Porque não é simplesmente uma crença, esse valor de que o homem não está separado da natureza, né? O segundo valor diz respeito a uma extensão desse, que é o valor assim, de que está registrado naquela carta de um chefe indígena americano que fala com os americanos, que diz o seguinte: a terra não nos pertence, nós pertencemos à terra, que é o valor do senso de pertencimento. O ser humano contemporâneo tem um senso de pertencimento baseado, por exemplo, na consanguinidade, ou seja, eu pertenço à minha família e pronto. Ou às vezes é baseado na ideia de pátria, eu pertenço à minha pátria e pronto. Então, às vezes envolve dimensões de consanguinidade, às vezes envolve dimensões de pátria, que são acordos de relações, né? E com relação à vida, com relação aos reinos animal, vegetal, mineral, há uma separatividade, né? Na cultura indígena, o valor de pertencimento inclui o reino animal, os animais. Nós fazemos parte desse reino também.
esse reino também faz parte da nossa família. Inclui o reino vegetal, quer dizer que é a natureza como um todo, né? E inclui também as dimensões intangíveis, quer dizer, a dimensão espiritual. Nós pertencemos ao espírito, né? Então, eu disse assim, alguns valores para poder facilitar essa ideia. Assim, o que nós podemos herdar e aproveitar das culturas indígenas não são costumes, são valores. E esses valores que são ancestrais, eles são tão profundos que eles não são limitados a crenças. Eles fazem parte realmente de um sistema por onde a vida opera uma fluição evolutiva, né? E aí é nesse sentido que as culturas indígenas podem fazer parte do mundo contemporâneo, como valores. Eu vejo assim, nós estamos numa época onde, talvez por causa da tecnologia e também por causa da quantidade de gente que vive no mundo,